Toy Quest TV, não, hoje não é o Taberna, apesar de a gente estar aqui no Cartoon mais uma vez e cobrindo um evento aqui que está dando start hoje, que é o Grande Feirão de HQs, cujo um dos organizadores está aqui do meu lado, o Cris, que também frequenta o Taberna. Cris, fala para os nossos espectadores do que se trata o evento, qual é a proposta aí? Bom, Alexandre, o evento se trata de uma grande reunião de colecionadores de HQs que gostam da arte e que de vez em quando se reúnem, não tinham um lugar bacana para se encontrar. E seguindo o exemplo do evento de vocês, que é o Taberna, que eu frequento bastante, a gente resolveu fazer uma coisa semelhante em relação aos quadrinhos, que é a nossa grande paixão. Quadrinhos que também é um grande segmento aí nessa cultura nerd, que eu acho que a gente precisa também ter um espaço para confraternização e troca de ideias entre os colecionadores. Cris, eu vi que tem muito gibi antigo, para não falar das velharias tipo formatinhos aqui, cara. Isso me suscitou a seguinte pergunta, e que eu vou estender para os outros presentes aqui. Qual é a tua lembrança, aquela memória legal em relação aos formatinhos que tu tem, cara? Cara, eu tenho um formatinho lá em casa chamado Guerra dos Farrapos, que foi patrocinado pela Petróleo Ipiranga, que eu consegui na época, acho que era 87 por aí, e que me despertou que a história podia ser uma coisa divertida, podia ser uma coisa bacana, contada de maneira diferente do colégio. O tempo passou, eu fui fazer engenharia química, tive um problema de saúde, voltei para a história e, curiosamente, depois do ano 2000, eu fui trabalhar na Ipiranga e achei esse formatinho lá, só que eu tinha o meu ainda. Então tu vê como as coisas fecham. Talvez aquele formatinho naquela época tenha me despertado o gosto pela história que veio resultar num trabalho nessa empresa. Ilustração do saudoso Flávio Colim. Eu peguei isso no colégio, cara. Ó, 2 velhacos aqui. Não, é verdade. A arte boa nunca morre, ela se torna clássica, né? Então é essa a minha lembrança mais bacana que eu tenho de formatinho. Eu acho que cada um tem a sua lembrança de formatinho ou de história de quadrinhos antiga. Pois é, eu sou velhaco, conheci quadrinhos através dos formatinhos. Mas é isso aí, fico por aí. Toy Quest aqui no Feirão das HQs. Estou aqui com o Fábio Neves. O Fábio que é roteirista, professor de geografia, e a gente se conhece de uma longa data já, né, Fábio? Olha, bastante. Eventos não faltam, né? Taberna, por exemplo, sempre que pode aparece aqui. Mas, Fábio, a pergunta aqui para os presentes na feira é de caráter nostálgico. Falando de formatinho, qual é a lembrança mais bacana que te vem à cabeça quando a gente fala desses gibizinhos de papel jornal? Olha, não por acaso é o que eu mais tenho em casa. Mas o primeiro, assim, foi o mais importante. Acho que o Super-Homem 22... que eu ganhei quando era pequeno, tinha 4 anos, não sabia nem ler, ninguém parou para ler isso para mim, e eu ficava só folheando, tentando ligar as imagens, tentar criar histórias. Eu acho que daí um pouco também essa coisa de tentar escrever histórias de quadrinhos. Editora Abril, né? Não era Ebal. Abril. Não, depois eu encontrei Ebal, né? Aí tu cresce um pouquinho mais, começa a colecionar, corre atrás, e as bancas tinham muita coisa antiga. Aí tu acha lá uns Ebal da vida, pequenos ou grandes, mas... Bacana. Não tem nenhuma experiência negativa em relação aos formatinhos? Não. De forma alguma. Salve o formatinho. Formatinho nos representa. É isso aí. Olha aqui que figura está do meu lado, o Zé Borba. Para quem não conhece, o cara é um dos idealizadores do grupo do Facebook dos colecionadores de HQs dos Pampas. E já tem 10 encontros, né, Zé? Isso aí, 10 encontros. Pois é. Eu vou perguntar para o Zé aqui, a gente que é velhaco, nostálgico, sobre uma experiência bacana, uma lembrança boa que ele tem de formatinho, já que a gente encontrou alguns aqui, formatinhos aqui até clássicos, né, Zé? Fala aí para nós. Cara, eu sempre comprei quadrinhos, assim, sempre adquiri quadrinhos, né? Marvel, DC, aliás, Disney, Turma da Mônica, alguns super-heróis esporádicos, né? Mas em 86 eu comecei a colecionar mesmo. E aí foram duas revistas que eu comprei, que foi Super Aventuras Marvel 45, que tem aquela fase do John Byrne, do Dias de Futuro Esquecido, né? E o Super Amigos número 10, que tem umas histórias do Batman do Steven Englehart e o Marshall Rogers, né? Foi essas duas revistas que eu comecei realmente a colecionar. E aí, a partir disso, eu fui fuçar. O que eu tenho de gibi aqui? De super-herói, no caso, né? Aí eu vi que tinha um Homem-Aranha lá, tinha alguns heróis de TV. Ó, essas revistas eu posso começar a colecionar a partir daí. Aí, a partir daí que eu comecei realmente a colecionar quadrinhos. Mas sempre fui leitor, né? Sempre li bastante, assim, né? De criança, enfim. Essas aí foram o teu start para colecionar quadrinhos, mas não teve nada assim, nenhuma experiência ruim em relação ao formatinho?
Não, ruim nunca, cara. Tipo, inclusive quando eu li Guerras Secretas e a história toda deformada, eu acreditei que ela era daquele jeito, sabe? Muita gente acreditou. Pra mim era assim. Pô, os caras fizeram ruins esses desenhos, bom, mas fizeram, enfim. Eu acreditei naquilo, fui na onda. Bom, a gente só foi descobrir isso aí anos depois, né? Mas a gente continua mais aqui no feirão das HQs. Quest aqui no feirão de HQs, eu tô aqui com a Annie O'Hara, falei certo? O'Reilly. O'Reilly, O'Reilly. Pois é, pra sair um pouquinho aqui do convencional, já que a gente só entrevistou velhaco velho aqui, o pessoal velho mesmo, pra falar de formatinho, a Annie tem a sua experiência aqui pra nos relatar sobre quadrinhos, formatinho da Abril lá. Annie, como é que foi isso? Eu comprava no sebo, depois do colégio, com o dinheiro do lanchinho, pra formar os números certinhos, né? Só que na época eu nem sabia que um era de uma data, outro era de outra. Então eu comprava assim a esmo, achando que todas as histórias se encaixavam de alguma forma, tipo universos alternativos e tudo. Eu comprava achando que era da mesma linha. Demorei pra perceber. Mas qual era o título? X-Men. Sempre X-Men. Sempre. É engraçado que X-Men tem uma certa simpatia pelo público feminino. Por que tu acha que isso se deve? Personagens fortes, tem personagens verdadeiramente fortes. Tipo, que sofreram, mas ao mesmo tempo elas conseguiram vencer de alguma forma. Com toda certeza é por isso. Muito bem. Diversidade também, né? Um dos primeiros grupos múltiplos aí, né? Invenção da Marvel e do Stan Lee lá nos anos 60. Obrigado, Anny. Meu querido Nana Walker, que também está organizando esse evento aqui. Eu tô feliz, mas não tô bêbado não, viu, Zé Borba? Mas é o seguinte, ó. Vamos falar de formatinhos, cara, que para alguns é uma porcaria, mas para outros é sempre lembrado com carinho. Me fala de uma experiência bacana, assim, uma lembrança legal que tu teve com formatinhos. Cara, eu tenho uma experiência muito, que eu guardo com muito carinho, que a minha avó morava perto da tabacaria Dunga, lá na Bento Gonçalves. E a gente fugia da minha avó para ir lá comprar a revista em quadrinhos. E eu me lembro que eu comprei uma Heróis da TV, não vou me lembrar o número agora, mas era antiga. E a gente ficava lendo ela, daqui a pouco eu vou chorar. E tu sabia ler? Eu tava aprendendo, eu aprendi graças aos quadrinhos. Aprendi a ler numa revista Scooby-Doo. Mas o que eu acho assim, ó, as pessoas não gostam de formatinho, talvez hoje o formatinho já não seja mais tão legal. Mas naquela época, era a forma que a gente tinha de ter acesso àquelas histórias. Então eu guardo com muito carinho as lembranças do formatinho. Apesar de ter saído muita... Pode falar merda? Pode falar merda. Pode. Saiu muita merda. Mas saiu muita coisa que se não fosse por aquilo, porra, imagina, grandes sagas da Marvel, Coroa da Serpente dos Vingadores, Pânico nos Céus, umas coisas que hoje tu não tem mais isso aí. Então eu gostava, cara, eu gostava. Apesar de que hoje eu não teria espaço para tanto na minha coleção. Pois é, o formatinho é até vilipendiado pela galera. Eu particularmente, hoje em dia, eu sou mais um sommelier. Gosto de coisas de luxo, tal, na minha prateleira. Mas a gente, participando de um evento como esse, a gente começa a dar valor para isso, cara. Mas valeu, Nana. Continuando aqui com a nossa cobertura pelo Feirão das HQs, estou aqui com o Patrick, que é dono da Banca da República, um dos pontos mais tradicionais da cidade aí. Para quem curte gibi, deve conhecer o Porto Alegrense, mas para quem não conhece, fica a dica aí. Patrick, vamos direto ao assunto e eu vou te perguntar sobre aquela experiência bacana que tu teve com formatinhos, cara. Formatinhos, cara, eu tava na praia de Quintão, no litoral sul aqui, e naqueles dias chuvosos e tal, o primeiro quadrinho que eu ganhei pra parar de encher o saco, as pessoas estavam jogando carta, eu comprei o Super Aventuras Marvel 20, que foi uma experiência sensacional, porque eu li a história do Demolidor com Frank Miller, em que o Ben Urich é empalado pela Elektra, cara. Aquilo ali, para mim, foi sensacional. Nos X-Men tinha a saga do Proteus, a segunda ou terceira parte, e mais uma história do Drácula com o Doutor Estranho. A partir dali, eu larguei Mônica, larguei Disney, e enchi o saco da minha mãe toda hora para comprar gibi de super-herói. E foi ali que tu conheceu o Demolidor. E ali eu conheci Demolidor. E anos depois, quando montando minha coleção, eu tava até comentando com os meus camaradas que eu achava que era fã de Homem-Aranha e X-Men. Aí eu fui ver minha coleção, cara, eu tenho mais Demolidor do que qualquer outra coisa. E quando saiu o seriado Demolidor, eu me emocionei mais que muitos filmes aí que tem de super-herói, cara. Então o meu personagem preferido virou o Demolidor por causa dessa experiência. Pois é, uma das minhas experiências também, que foi conhecer o Demolidor no traço do Miller, dentro de um Super Aventuras Marvel. É a bebida pegando. Valeu aí, Patrick. Valeu, meu velho.